Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos diretamente do CT da Barra Funda para um episódio 90+3 muito especial aqui no podcast da Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Hoje, diretamente do CT da Barra Funda, com uma mesa 100% especial. Eu sou Marcelo Azan, você talvez já me conheça aqui da nossa programação, mas quem eu vou apresentar primeiro, você talvez já tenha visto aqui como convidado nosso e hoje ele está num papel diferente, que é o papel que ele está mais acostumado, entrevistando o nosso convidado especialíssimo. Vou começar primeiro por ele, André Hernan, nosso parceiro nessa entrevista mais do que especial. Para uma entrevista especial, um entrevistador especial. Seja bem-vindo, amigo. Que moral. Obrigado, Azan. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agora para falar dessa final da Sul-Americana. O convidado é bom. Não vou ficar me alongando, não. Só quero agradecer aqui a participação, porque o convidado é especial. Especialíssimo, assim como a decisão que está chegando agora, dia 1º de outubro, em Córdoba, entre São Paulo e Independente Del Valle. E para isso temos, junto aqui com o André Hernan, Rogério Ceni, treinador do São Paulo, campeão da competição como jogador, campeão da Conmebol Libertadores, conhece muito de competições da Conmebol e agora, como treinador, tendo essa proeza de talvez chegar a conquista mais uma vez, depois de levantar quase a taça, né? Naquele gesto simbólico com o Lucas Moura, entregando para o Lucas. Rogério, um prazer enorme, uma gratidão gigante nossa ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu receber os dois aqui e à disposição aí para relembrar alguma história boa. Sempre tem história boa, né? De Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana, e feliz também por estar presente junto com o São Paulo nessa final, 10 anos depois daquele título de 2012. Que marcou demais esse título de 2012, aproveitando que você já mencionou ele, qual que é a tua memória mais viva daquela noite, depois da vitória contra o Tigres, nesse título que vai completar 10 anos agora e o São Paulo pode repetir? Eu acho que foi uma Copa Sul-Americana com um caminho muito difícil para a gente. Eu lembro que nós pegamos, acho que Católica e Universidade de Chile no meio do caminho, Universidade de Chile com o São Paulo como treinador, mas talvez foi os nossos melhores jogos, né, contra a Universidade de Chile. Depois um jogo muito duro, se eu não me engano, 1-1 lá e 0-0 aqui, né, que classificou a gente, o gol fora de casa. E foi nesse ano que teve uma viagem para Loja, foi isso? Puta vida! A viagem mais longa que eu fiz na minha vida dentro da América do Sul. Nós demoramos 21 horas para chegar em Loja. Nós pegamos 3 voos e mais 4 horas de ônibus. Empatamos 1-1 em Loja e também classificamos no 0-0 aqui, né? E aí, afinal, foi um jogo duro contra o Tigre, jogando no estádio do Boca, né? O primeiro jogo, 0-0, o Luiz Fabiano expulso, se eu não me engano, naquele jogo. E aí, o jogo que infelizmente não teve segundo tempo, nós já vencíamos por 2-0, nós tínhamos um time bem superior naquele momento. E no segundo tempo, infelizmente, houve toda aquela confusão e não teve o segundo tempo. E nós saímos campeões. Foi uma competição, eu acho, competições sul-americanas sempre importantes, títulos internacionais sempre valem muito, né? E acho que a cada ano também que aprendeu a se dar mais valor ainda para a Copa Sul-Americana. Claro que a Copa Libertadores é a principal competição, mas acho que a Sul-Americana, que já foi Conmebol, que já foi Mercosul, né? Eu joguei todas elas, assim, de nomes distintos, mas passou a ser bem mais organizada, bem mais competitiva, com melhores equipes, se dá mais valor a quem ganha. Eu acho que para tudo isso, bem especial. Mas 2012, para mim, é o último título que eu ganhei como atleta do São Paulo e muito marcante para mim. E foi um gesto, né, de ceder para o Lucas, que estava indo embora, né, formado no São Paulo, de ser o capitão para levantar o troféu. E hoje você, evidentemente, se for campeão da Sul-Americana, você não vai levantar o troféu como capitão, mas se você tem um capitão que é jovem, você parou para pensar nessa questão do Diego? Do Lucas, porque para mim ele foi disparado o melhor jogador da competição, né? O melhor jogador, ao menos, do nosso time, ele foi, né? O Lucas estava num momento fantástico, tanto que acabou a competição, ele já foi para a Europa, e eu falei para ele, é melhor você levantar essa taça aqui, porque lá na Europa vai ser difícil. Vai ser difícil alguém deixar você... Garante essa, já. Garanta essa, e eu acho que foi uma brincadeira, mas assim, para ele foi muito importante, e eu acho que simbolizou, ele foi acho que a maior simbologia daquela conquista, né? Enquanto ele chamava a atenção ali na direita, sempre carregando 2 marcadores, Osvaldo ficava pela esquerda no mano a mano e estava num momento bom também, né? E aí Luiz e William José na frente, quem jogou, alguns jogaram, né, um jogo, outros jogos. E para mim foi muito importante porque eu vinha da minha última lesão séria de carreira que eu tinha,
a minha cirurgia no ombro, né? Eu joguei com muita dor. O primeiro jogo contra o Bahia, inclusive, que eu fiz um gol de falta nesse primeiro jogo. Foi o primeiro gol da Sul-Americana nossa, foi meu, de falta contra o Bahia, 2-0 lá na Fonte Nova. Mas eu acho que foi ele merecido por tudo que ele fez naquela competição. Foi disparado o nosso melhor jogador na competição. E aí agora você E a faixa agora pro tem o Diego aí, que tem sido capitão nos últimos jogos. E se ele for o capitão, eu tenho certeza que vai ficar também, né? Dois garotos de Cotia levantando 10 anos depois, se a gente conseguir, que não vai ser fácil, mas em conseguindo, se ele puder levantar, eu acho que também simboliza um trabalho de investimento em categoria de base, em transformação no novo centro de treinamento que foi feito em Cotia, novo, já não tão novo, né? Mas em 2005, por aí, acho que foi, se não me engano, inaugurado Cotia. Ou seja, ver 2 garotos poderem ser campeões pelo São Paulo, se acontecer essa segunda vez, seria fantástico. Estava conversando até com o Diego Costa aqui sobre isso, né? Da possibilidade que ele pode ter, se ele for o capitão realmente, de levantar a taça. E ele falou que lembrava de estar vendo pela televisão essa conquista há 10 anos. Bem novinho, devia ser, né? Devia estar com... Ele tem 23, acho que 13 anos, né? Devia ter, né? Criança, né? Molequinha lá. Era um jovem Diego Costa. Rogério, você acredita que de alguma forma a tua generosidade ao ter esse gesto com o Lucas de ceder a ele a opção de ter a faixa e levantar a taça, de alguma forma você acha que o universo pode estar conspirando 10 anos depois para essa taça que você generosamente cedeu voltar às suas mãos de uma outra forma? Eu acho que o gesto em si ele simboliza muito mais aquele momento do que o 10 anos depois, né? Eu fico feliz de, pelo mesmo clube, como treinador, poder chegar à final dessa mesma competição. Eu acho que aquele gesto foi para aquele momento, para aquele dia. O que faz a gente chegar, né, nessa final é todo o esforço dos atletas, aí, a dedicação, porque um ano muito puxado para a gente, com 3 competições onde a gente levou até o último jogo que existiu de Copa do Brasil, né? Nós só não jogamos 2 anos do calendário possível. Nós só não jogamos 2 jogos do calendário possível do ano, que vão ser ainda, né, as finais da Copa do Brasil. De resto, o São Paulo fez todos os jogos possíveis e chegar a uma decisão de competição internacional num ano que se parecia bem complicado e até se mostra difícil, né, de enfrentá-lo. Eu acho que esse é a coisa mais importante, né? Aquilo do passado, eu acho que valeu pelo momento e valeu também pela carreira do Lucas, né? É um cara que chegou a jogar em bons clubes na Europa, grandes clubes na Europa, hoje se encontra, né, ainda no Tottenham, num grande clube da Europa, então, e quem sabe não seja aí uma vitória que possa trazê-lo o ano que vem, aí seria bastante, aí seria assim, é um universo que vai conspirar. Aí o universo conspiraria mesmo a favor, né? Se por causa disso, se por esse motivo ele voltasse ano que vem, aí eu te diria que o universo conspira de fato. Você pensou? 23, né? Você gostaria de ser treinador do Lucas? Pô, eu gostaria de ter o Lucas para jogar no E ajudar time, um pouquinho, sim. Né? Ajudava um pouco. Ele é já agora experiente, mas ainda com experiência, mas com força, né, eu acho que identificado, mas é mais um sonho, um devaneio, vamos dizer assim, do que uma realidade. Não sei se tão devaneio assim. O Lucas já abriu essa possibilidade, né? Quem sabe no futuro, que ele tem esse desejo, é um sonho dele retornar. Pô, seria interessante vê-los juntos outra vez, agora num papel diferente. Você que era meio que um tutor naquele momento, um goleiro experiente, passando a faixa, agora de fato como um treinador. Rogério, você sempre foi um cara que muita gente define como obcecado por vencer. Um cara que é muito determinado no que faz. A gente lembra que você chegou em 1990 aqui no São Paulo, morou no estádio do Morumbi, conhece esse clube como poucas pessoas. Quando você se aposenta em 2015, numa festa incrível no Morumbi, eu costumo dizer que é como se você tivesse reunido os Avengers do São Paulo, porque você reúne todos os heróis da infância do torcedor são paulino, que marcaram as maiores conquistas da história com as taças presentes. E ali marca o final de uma carreira que é mitológica, nessa acepção mesmo da palavra. Você disse que você queria que as suas cinzas, quando você se for desse plano, sejam jogadas no estádio do Morumbi. Quando você estava naquele momento pensando sobre isso, você já imaginava um dia que você tinha que voltar para esse clube para voltar a vencer como treinador? Honestamente, às vezes a vida é mais fácil tocar sem voltar. Tá? Porque eu acho que o compromisso foi tão bem cumprido nesses 25 anos como atleta,
E dificilmente você vai conseguir entregar da mesma maneira, principalmente numa função que é bem diferente como treinador. Como atleta, você depende de você mesmo se condicionar, estar bem, cuidar daquilo que lhe compete, né? E quando você vira treinador e vem para um clube como São Paulo, você tem o todo, né, para lidar, né? E você tem o todo num momento mais difícil, talvez, não sei, me corrijam, talvez não mais difícil, porque teve a época da construção do estádio, que foi uma época também muito difícil, na década de 60, né, onde o São Paulo ficou uma década sem ganhar títulos praticamente, em função de investir na construção do estádio. Mas no momento mais delicado da história do clube, e as pessoas, elas não querem saber do momento, né? Elas querem que você entregue a vitória, elas querem que você entregue o título. Então, o que eu passo para eles é o seguinte: nós viemos até aqui, estamos a 90, 120, como quer que seja, de uma briga por um título. Nós não podemos não podemos deixar passar a oportunidade, né? Porque as pessoas falam, não, é difícil ser campeão. É difícil chegar em finais, torneios, mata-matas, né? Você vê ao longo dos anos aí, né? Você vê nos últimos 10, essa é a segunda final que a gente chega em torneios grandes, que não seja campeonato regional, né? Então, assim, é difícil chegar numa final de Libertadores, é difícil chegar numa final de Copa do Brasil, é difícil chegar numa final de Copa Sul-Americana. Então, assim, você tem que aproveitar a oportunidade. Sejam aqueles que têm 18 para começar uma carreira já com um título importante, sejam aqueles que têm 38, brinquei até hoje com o Rodriguinho com 18 e o Miranda com 38, né? Que são os extremos praticamente, né? Você tem que aproveitar o momento. Ou seja, eu que vou fazer já 50 e assim, você tem que aproveitar, porque ser campeão é uma coisa muito especial. Então, assim, não pode, se o momento lhe permite, você tem que tentar, a todo custo, ganhar o título. São poucos os treinadores que têm um título como jogador e treinador. O Galhardo, né? Tem a Conmebol Libertadores com o River como jogador e treinador. Renato Gaúcho. E você pode alcançar na Sul-Americana. Você para pensar nisso, você se orgulha dessa questão, porque o torcedor de São Paulo fala muito, né? Eu acompanhando rede social, conversando com as pessoas na rua, fica aquela coisa, o Rogério voltar a ser campeão e tudo mais. Você para pensar nisso? Não, eu não paro para pensar, mas seria muito especial eu ser campeão, isso independente, mas ter sido como jogador a competição e tentar, lógico, ser campeão agora como treinador. Para mim seria muito importante ser campeão pelo São Paulo como treinador, independente da competição fosse, porque é o que eu falo, é muito difícil você alcançar. Nós tivemos acho que 18 títulos aqui no São Paulo como atleta, né? Como treinador. Hoje, com os investimentos que alguns clubes têm, é muito difícil você concorrer nesse momento com alguns clubes. Eu acho que a Sul-Americana, ela hoje é o Sul-Americana, como queiram, né? Eu acostumei falar Sul-Americana, desculpa. Mas vale. Não, vale a mesma competição. Acho que, né? Ela é um torneio que hoje ela está no caminho do São Paulo e que pode ser conquistado. Então você tem que às vezes começar por uma competição como essa para tentar se reconstruir e depois ter sonhos maiores, né? Então eu quero muito ser campeão, juro mesmo. Eu gostaria muito e vou fazer de tudo. Tenho estudado assim ao máximo já, estou já preparando o jogo do Avaí, claro, pelo Campeonato Brasileiro. Mas juntamente com já olhando o Del Valle, claro que são sistemas distintos que as equipes jogam, e por isso você não pode fazer uma mesma preparação para os dois jogos, e pela situação do brasileiro a gente tem que se dedicar também ao Campeonato Brasileiro, mas eu já vou prestando atenção no que eu posso fazer, como que eu posso usar, como que eu posso marcar, como que eu vou me defender, porque para mim seria muito importante coroar esse fim de ano com esse título, porque ele vale muito. Mais do que o título é a coisa mais importante, ganhar é a coisa mais importante, mas a perspectiva de um próximo ano também se torna algo muito válido para o São Paulo. A gente está aqui no CT da Barra Funda e quando você vai caminhando, assim como no Morumbi, você vê a história do São Paulo um pouco nas paredes e você fala muito sobre deixar um quadro eternizado. Qual seria esse sabor desse quadro? Para mim, eu falo para eles, né, como grupo, não é nem como indivíduo, porque, lógico, a história está escrita ali, eu vejo, né, você vê, vou para trás, aí, o Zete, Gilmar, Valdir Pérez, Poi e tantos outros, né, que foram goleiros vencedores na história do clube, então ali tem título de
1931, se eu não me engano, é o primeiro quadro que tem ali de 1931. E você vê que nós estamos falando aí de pouco mais de 90 anos de história, de 80 anos de história, né? É isso, 83 anos de história, né? 83 anos. E não tem tantos quadros assim, né? Porque é difícil você marcar uma época. Eu falo para eles que é a chance que a gente tem como grupo, né? Não como indivíduo, mas como grupo, de deixar algo para ser lembrado. Uma nova, quando passar, ou quando alguém vier aqui olhar, quem era esse cara, quem foi, né? Então, que a gente possa, ali tem espaço na parede, que a gente possa lutar muito, e sabe que é difícil, porque a equipe adversária é boa, é uma equipe de muita posse, muita qualidade técnica, que a gente possa lutar por esse... Para mim, como atleta, já ter feito isso e conseguir como treinador fazê-lo, seria assim seria muito válido para mim. Você falou do adversário, né? O Del Valle tem o Sornosa, né? Que é um jogador muito conhecido aqui no Brasil, Corinthians, Fluminense, é um time técnico, né? Que tem a bola. Mas eu estava vendo os jogos, o último clássico que eles tiveram, eles saíram 2-0 na frente. Empataram 2-2. Empatou 2-2. Com a LDU? Com a LDU, um clássico lá no Equador. Eu vi um time assim que, além dessa qualidade técnica, é um time que deixa espaço, dá espaço. Você percebeu isso também? Olha, eu não vou entrar nos assuntos, né? Mas eu acho que é um time que tem mais qualidades do que deficiências. Eu acho que não é que deixa espaço, é que quando você enfrenta um time com uma tradição, que é a LDU tem, um time já campeão de Copa Libertadores, 2009 foi, né? Foi 2009? Com o Balsa, né? Com o Balsa, 2009 contra o Fluminense, não foi? Fluminense. 8, desculpa. Ou seja, você é uma equipe de qualidade, né? Que tem história, né? Então, quando é um clássico, é natural que você consiga gols e ceda espaços, que o jogo seja em determinado momento de um, em determinado momento de outro, né? Mas é uma equipe que tem uma característica peculiar de jogo, de construção, que gosta de construir desde trás, vê o futebol talvez mais ou menos do mesmo jeito também que eu vejo o futebol. Vai ser aí uma questão de agora falar sobre uma coisa que ainda eu prefiro olhar com calma, analisar. Eu vi os jogos contra o Melgar também. Esse jogo eu não assisti inteiro ainda, mas já assisti boa parte dele. E a gente vai tentando achar os espaços que você falou e que todo mundo deixa, nós também deixamos. Nós também temos nossos defeitos, né? Para utilizar a nosso favor. Rogério, você se aposenta em 2015, tem a tua primeira passagem em 2017 aqui no São Paulo. Em alguns momentos eu lembro que o Caleri vinha visitar você, você encontrou ele e tal, e ainda não era teu jogador. Ele jogou em 2016 aqui. Exatamente, né? Jogou em 2016, foi semifinalista da Conmebol Libertadores contra o Atlético Nacional. São Paulo parou ali no caminho. E aí depois de várias e várias janelas, o torcedor querendo muito, ele volta para o São Paulo, e aí você como jogador. Jonathan Caleri para você, como você definiria esse cara? É o homem do último toque na bola. É o cara que tem que estar dentro da área, onde as jogadas são desenhadas justamente para que ele esteja mais presente e centralizado quando a gente está no campo de ataque. E é o cara do desafogo também quando a gente está sofrendo, né? É o cara da bola longa, de proteção, de fazer com que o time consiga subir o bloco, né? Ele tem essas características de brigar, de lutar. É um jogador que precisa de um toque para fazer o gol. Ele é o jogador do cabeceio, o jogador da finalização de primeira, é o que a torcida canta, né? Toca no cara que é gol, e é bem isso, né? Eu acho que ele é um jogador, não é um jogador para fazer construção de jogo, para vir buscar jogo atrás, drible, não é isso que você vai esperar do Caleri, mas é um artilheiro, um jogador de presença de área muito grande e que tem uma mística, acho que enorme, com a camisa do São Paulo, né? Ajudou muita gente nesse ano, eu espero, voltou a fazer gol agora contra o Ceará, eu espero que ele possa estar num dia inspirado também. E eu acho que também seria importante para ele, na Argentina, não só para ele, como nós temos aí o Galopo, que é argentino. Quem mais nós temos? Tem o Bustos, que é argentino e é de Córdoba, o Bustos, se eu não me engano, né? Ele jogou lá também, inclusive no Tajeres. Jogou no Tajeres, então assim... Tem o Ferrarese. O Ferrarese que praticamente é argentino, né? Um venezuelano argentino. Né? Então seria, eu acho que importante. Eu disse para o Caleri, já imaginou você campeão na Argentina, né? Jogando por um clube brasileiro? Então eu acho que eles também estão muito assim imbuídos e muito concentrados para vencer, porque seria especial, acho que, né, no país de origem deles e jogando pelo São Paulo.
Agora, o problema é o que atrapalha é o adversário. Se combinar com o outro lado lá. Se não fosse o adversário, seria bem mais fácil. Você já cantou assim a música do Caleri ou não? Você tá no banco ali torcendo para ele fazer gol cantando ou não? Eu torço mais do que canto, viu? Rezo às vezes mais que canto também, para que a bola entre, né? Mas fico feliz quando ele consegue fazer gols, porque ele se dedica bastante, é um jogador de muita luta, muita briga. Eu acho que o torcedor vê nele um cara que simboliza muito, né, esse ano, talvez, do São Paulo, que é um ano de muita luta, muita briga, muita competição. Eu acho que ele é um jogador que tem essas características, que simboliza bastante o que o São Paulo vive nesse ano. E o ambiente vai ser um ambiente São Paulo, né? Porque a partir do momento que o Del Valle abre mão de quase 13 mil ingressos, é um ambiente todo São Paulino, o estádio tem uma pista de atletismo, dá para transformar num Morumbi ali? Né? Eu acho que assim, é muito longe, um pouco fora de logística, eu acho um pouco complicada, para falar a verdade. Não tecendo críticas, mas só fazendo um comentário. É difícil a locomoção, é difícil o acesso, hotéis, enfim. Claro que a gente gostaria de ter muito mais São Paulinos. Eu não sei qual vai ser o público, né? Sei da capacidade do estádio, que é para mais de 50 mil pessoas. 57. Mas não sei como vai ser o público, mas tenho certeza que quem estiver lá vai fazer a voz de quem ficou por aqui assistindo, torcendo, quem vai estar reunido em São Paulo torcendo pela gente. Rogério, você falou de um aspecto muito importante de como é um ano de luta do São Paulo e de como o time vai fazer praticamente todos os jogos que são possíveis de serem feitos, com exceção das finais da Copa do Brasil. Se em janeiro alguém chegasse para você e falasse assim, Rogério, São Paulo vai chegar nas finais do Campeonato Paulista, da Comebol Sul-Americana e nas semifinais da Copa do Brasil, você acreditaria? Eu achava muito difícil. A nossa previsão aqui no começo, nós fizemos uma previsão mais de Campeonato Brasileiro, de se dedicar ao Campeonato Brasileiro e tentar chegar de uma vaga direta para a Libertadores, né? Se essa vaga vier com um título pela Sul-Americana, eu acho é um título que você comemora, um título importante, que te dá direito a jogar uma Recopa no próximo ano. Então, eu acho que seria muito melhor do que vir com um quarto lugar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Agora, eu falo que as Copas elas são ilusórias e são riscos, né? Você está a 90 minutos do sucesso ou a 90 minutos do fracasso. Uma vitória significa um ano de sucesso com o maior título dos últimos 10 anos que o clube conquista. Uma derrota significa que você fracassou no planejamento no geral do ano, apesar de ainda ter chance de chegar a uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas você sabe como funciona, né? A injeção de ânimo, que é uma conquista, e do mesmo jeito também o peso, que é um insucesso. Então, nós jogamos o nosso 2023 em 90 minutos. Nós jogamos um ano todo, um planejamento todo naqueles 90 minutos. Por isso que nós temos que ser mais atentos, dar menos oportunidades do que a gente vem dando aos adversários. Acho que até a gente vem construindo muito bem contra os adversários, sempre finalizando muito no gol, tendo muitas oportunidades, não cedendo tantas oportunidades, mas infelizmente às vezes não consegue o resultado. Nós temos muitos jogos bons esse ano, mas que não conseguimos traduzir em resultado. Nessa final nós vamos ter que traduzir, eu espero primeiro um bom futebol jogado e depois ter que traduzir isso em resultado. Rogério, existe claro e evidente assim, uma idolatria do torcedor de São Paulo por tudo que você construiu na tua carreira como jogador, e quando você virou treinador em 17, um êxtase muito grande. O Rogério, o mito, o maior ídolo de São Paulo, chegando como treinador. E essa questão da relação com o torcedor, ela teve assim, um momento que ficou arranhado com aquela situação do Flamengo, que já todo mundo conhece, já foi exposta e tudo mais. Hoje, tua relação com o torcedor de São Paulo, ela pode voltar a ser o que era 100%, 200% com o título? Olha, a minha relação com o torcedor são paulino é a mesma desde o primeiro dia que eu pisei no Morumbi, ou talvez não, porque depois, com as conquistas e tudo, chegou a um ponto mais elevado. Mas a minha relação com o torcedor é a mesma. Eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, eu sempre falo que estando ou não aqui, a não ser que eu vá enfrentar e seja a minha profissão, e eu vou fazer o melhor no meu trabalho, onde eu estiver, seja no Fortaleza, seja no Flamengo, ou no Cruzeiro, ou aqui, que foram os 4 clubes só que eu trabalhei em toda a minha carreira como treinador, como atleta, só no Sinop um ano e depois aqui.
eu vou fazer sempre o meu melhor. A minha relação, o meu carinho é sempre o mesmo. Agora, o torcedor, ele é movido à paixão, né? Ele é movido ele é impulsivo, né? Então, o torcedor, se você ganha, você é o melhor. E se você não ganha, pode ser o ídolo que for, pode ser... Ele passa a achar que não serve. Não. Então, eu encaro como uma coisa tão natural dentro do futebol. Mas o carinho, independente do que aconteça, o carinho pelo torcedor são paulino, ele sempre vai existir e sempre vai estar no mesmo nível, no mesmo grau. Eu espero que o torcedor também tenha. Aqueles que são mais emotivos e apaixonados, talvez te crucifiquem ou te glorifiquem em caso de vitória ou derrota, mas a minha relação com o clube ela é para sempre, ela tá nas paredes, que é o mais importante. Você falou em uma entrevista recente sobre a necessidade que você precisa ser campeão para continuar no São Paulo com essa taça. Então, além do aspecto financeiro, que para o ano de 2023 é muito importante, vaga na Conmebol Libertadores direta, mas tem a tua questão pessoal. Você só fica se for campeão? Eu preciso do título porque a gente é movido a conquistas, né? Por mais que você diga, você esperava chegar na semifinal da Copa do Brasil, na final do Paulista, na final da Sul-Americana, né? Esperávamos também estar numa posição melhor no Brasileiro, mas não deu para conseguir tudo. Nós precisamos é difícil você trabalhar, porque assim, eu adoro o clube, mas às vezes você ouve críticas e chega uma hora na vida da gente que você não quer se expor a tudo isso. E para mim, as pessoas têm que entender uma coisa. Para mim, ser campeão pelo São Paulo há uma diferença muito grande do que ganhar em outros lugares. Perder pelo São Paulo há uma diferença muito grande do que em outros lugares, pela história construída aqui até aqui. Então a necessidade, ela está muito implícita nisso. Pela história que tem construída, para mim, ela seria muito importante fechar com um título, né? E eu acho que para o grupo de jogadores também não é diferente, eu só tento deixar isso claro para eles. Eu sempre falo, possibilidade de título não se joga fora, porque é uma possibilidade real. É um adversário do mesmo nível do São Paulo, que tem um futebol que eu acho que é possível se jogar de igual para igual. Você não está indo jogar agora com o Liverpool, tá entendendo? Que você não disputar um mundial no dia de hoje, que seria difícil. Nós estamos jogando com uma equipe que pode jogar de igual para igual com a gente, e por isso nós temos que ter capricho, temos que ter atenção, temos que trabalhar também durante, principalmente os 4 treinamentos que nós vamos ter, terça, quarta, quinta e sexta, que antecedem o jogo, tentar achar todos os buracos que o jogo permite, as coisas boas, e também, logicamente, neutralizar o que eles têm de melhor. E eu preciso... A taça seria muito importante, sabe? É só para mostrar que não existe... Eu gosto de trabalhar aqui, eu tenho um prazer enorme em trabalhar aqui, sou super bem tratado por todos, é um lugar gostoso, né? Como vocês estão vendo pelas imagens, acho que dá para ver tudo aqui. É um lugar, e vocês devem mostrar, você vem fazer matéria daqui uns dias de fazer outras coisas aqui também, né? Vamos mostrar. Tá ficando cada dia mais bonito e tudo, mas aí é uma satisfação pessoal, uma coisa profissional, uma exigência, essa exigência é comigo mesmo, é uma cobrança de mim, comigo mesmo. Então não é uma cobrança que venha não só a cobrança de fora, mas é uma cobrança interna, uma cobrança muito pessoal. Eu não quero deixar passar a oportunidade. E Rogério, se de repente não acontecer o título e você decidir mesmo ir embora, não há nada que mude isso? E também eu não falo embora para ir para um outro lugar, também eu não estou, onde o Rogério iria, desculpa, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação primeiro é ganhar. E depois eu não tenho essa coisa de ir, não é uma coisa que desculpa, eu posso parar 2 meses, 3 meses, ficar, não tem problema nenhum, mas meu primeiro pensamento é ganhar. Então eu penso em ser campeão da competição. É a única coisa que me move, é ganhar a competição. Depois, quando amanhecer o dia seguinte, é um outro dia. Rogério, está chegando na... Esse outro dia pode ser diferente o pensamento? Beleza, vou continuar? Eu acho que nós temos um ano ainda para concluir, de repente, no São Paulo, mas eu gostaria de ver o São Paulo campeão e na Copa Libertadores, ou minimamente na Copa Libertadores, uma pré-Libertadores do ano que vem. Esse é o objetivo que eu vim para cá. Eu sabia de todas as dificuldades quando vim, sei das dificuldades ainda que o clube atravessa, mas gostaria eu de poder dar isso ao torcedor São Paulino, de voltar à Copa Libertadores. Com um título, acho que seria mais fantástico ainda. É o cenário ideal, com certeza, para o torcedor de São Paulo. Seria o cenário ideal.
e para você. A gente está chegando na parte final já da nossa entrevista, já te agradecendo demais pelo teu tempo, porque a gente sabe que você trabalha muito aqui. Queria te propor, se você topar, fazer um quiz bem rapidinho com perguntas sobre o São Paulo, Comebol Sul-Americana e sobre você. 5 perguntinhas bem rápidas, pode ser? Vamos ver se eu souber responder. Coisa fácil. eu acho que é fácil. Você acha que não? Eu sou meio... Minha cabeça confunde os anos. Não. Tem esses problemas. A primeira é muito fácil, tá? Sim. Atenção. Complete o hino. Salve o tricolor Calma, paulista, eu vou do cantar e brasileiro, você tu és completa. forte, tu és É isso. grande. Vamos lá. Entre os grandes, o primeiro. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes, és o primeiro. Muito bem. É isso aí. Perfeito. Segunda pergunta. Vamos lá. Qual o único clube brasileiro que chegou em 3 finais seguidas de Comebol Libertadores na história? Mas aí, 9-2, 9-3, 9-4, São Paulo. Muito bem. Mais um ponto para o Rogério Ceni. Muito bem. Quantos técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro começaram o ano em janeiro e estão até hoje no comando? Em janeiro, Vojvoda no Fortaleza, Abel no Palmeiras, eu no São Paulo. Vitor Pereira veio depois, né? Depois. Deve ter mais um aí. Eu... 3 ou 4? Você tá bem, você foi bem. Eu acho que 4. Você esqueceu do Barbieri. Barbieri, eu sabia que tinha mais um, não lembrava quem era. 4. Bem Pouco, demais. né? Bem, não, é pouco. Pouco, né? 4 treinadores só chegar... Setembro? Nós estamos em setembro? Setembro. 4 treinadores só chegaram em setembro vivos, né? Isso é triste, mas vamos lá. Quarta, penúltima pergunta. O Del Valle E já... ainda é setembro, hein? Exatamente. Nem ainda chegamos tem- em novembro, Vai hein? que até lá ainda tem tempo. O Del Valle já foi campeão da Comebol Sul-Americana? Já foi campeão. Bônus. Ano, você sabe o ano? Chutaria... 17? 16? 19. 19. Eu não sabia se era um ano antes ou depois do Atlético Paranaense. Não lembrava. E a última? Ele foi finalista da Libertadores em 16 ou 17, alguma coisa assim, né? Daquela final dos Eu times. sei que o Atlético, eu não sabia se era um ano antes ou depois do Atlético Paranaense, não lembrava. Última pergunta. Você entrou no top 10 dos técnicos que mais comandaram o São Paulo na história. Você tem 114 partidas comandando o São Paulo, somando as suas passagens. Você sabe quem é o primeiro nesse ranking? Feola? Acertou. E você sabe quem é o segundo? Pergunta bônus? Ah, eu chutaria daí. Posso te cara. dar uma dica, Eu se você chutaria quiser. o Pelé, né, cara? Vou te dar Não. uma dica. Trabalha contigo hoje, atualmente. O segundo... Muricy passou o Tele? Muricy Ramalho. Você tá brincando que o Muricy tem mais jogo que o Tele? É porque ele teve outras passagens, né? Eu não vi, eu sei que saiu a matéria, mas eu não vi a matéria. O Feola eu imaginei, mas eu achei que o segundo fosse... O terceiro é o Tele, então. É isso. Então é Feola, Feola- Muricy e Tele. Feola 555, Muricy 474. E Tele quanto? Tem aí? Aí você me pegou de calça curta. Essa Bônus não tem. para você, então. Bônus se você pra mim. acertar. Essa eu não tenho, Mas mas deve eu- estar acima dos... Deve estar acima de 400 também. deve ser por aí. Mas eu não sabia que o Muricy tinha mais jogos que o Tele, não. Mas Os dois eu trabalhei, 2 grandes treinadores. Muricy e... O Feola não é da minha época, mas Muricy e Tele fantásticos. praticamente gabaritou. O que Parabéns. foi? É o Poi? Ah, deve ser. Então não acertei. Quantos tem o cara. Tele? Produção que nos ajuda? Mas o Tele... Eu falei que tinha mais de 400. Acertei. Olha aí. Reportagem que está no site oficial do São Paulo. Você pode conferir o trabalho do arquivo histórico do Michael Serra, que é um grande historiador aqui do clube, faz Eu um trabalho realmente incrível. não tinha visto essa, então. Mas acertei o primeiro. Não, teve a gabaritou. pergunta, né? Exatamente. Você Nota acertou o primeiro ali, o 10, segundo 10. 10. Parabéns. Rogério, quero te agradecer demais pela entrevista aqui, pela atenção com a gente, pela disponibilidade. Rogério, André, o pessoal te espera esse dia para mostrar o que eu refiz, é isso? vou mostrar o refis e mostrar o CT, né? O CT. Vem aí, fica à vontade, mostra a nossa sala depois do Posso ir lá na trabalho, nossa sala, pode então? mostrar tudo. Tomar lá. um cafezinho contigo lá, então? Toma café, faz o que você quiser. Eu queria sinta-se em casa. Muito bem. André Hernan, muito obrigado, Muito parceiro. obrigado. Valeu. Muito bom esse papo, hein? Esse foi o 90 mais 3 especial aqui direto do CT da Barra Funda com André Hernan, nosso entrevistador especial e principalmente nosso convidado ilustre, Rogério Ceni. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.